Assembleia Geral de Instalação. Dr. Tiago, o que vem a ser essa Assembleia? Vamos lá. A Assembleia Geral de Instalação é a primeira assembleia de um condomínio. Por que nós precisamos instalar esse condomínio? Quando a gente fala o termo instalar, parece que a gente imagina algo muito operacional. Não, na verdade a gente precisa fazer ali uma transição. A gente precisa retirar a figura da construtora, da incorporadora e a partir dali a gente ter uma gestão que ela parte dos condôminos. Essa gestão que parte dos condôminos, ela se inicia através da Assembleia de Instalação e essa Assembleia de Instalação ela precisa ocorrer. Se não ocorrer, a gente ainda não entregou essa responsabilidade aos condôminos. Bacana. E essa assembleia é obrigatória? Sim, ela se torna obrigatória exatamente para que a gente consiga fazer essa transferência. Muitos tentam discutir uma ideia de que não haveria uma obrigatoriedade, mas diante também dos assuntos que a gente vai precisar tratar nessa assembleia, não tem um outro nome, inclusive a dar, que não seja uma assembleia já de instalação. Legal. Quais são as principais pautas a serem tratadas nessa Assembleia de Instalação? Veja, Horácio, esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente percebe assembleias de instalações com diversas pautas, querendo adiantar pautas que deveriam ser discutidas no momento futuro. Mas o que nós vemos como necessário e obrigatório? Nós precisamos eleger um síndico. A eleição do síndico, sem dúvida nenhuma, é muito importante por conta de estar prevista no próprio Código Civil. Às vezes, as construtoras tentam colocar dentro da convenção que eles é que indicarão o síndico, algo que eu vejo como incorreto. Por quê? Está previsto no Código Civil que o cargo é eletivo e os condôminos é quem irá fazer essa votação e eleger ali uma pessoa de sua confiança. Um outro item que passa também a ser obrigatório é a aprovação da previsão orçamentária. Isso porque a gente precisa imaginar um orçamento para fazer frente a essas despesas. Tendo frente a essas despesas, a gente vai resolver essa situação. A convenção condominial necessita de aprovação, ratificação ou não? Outra dúvida que existe. As pessoas pensam da seguinte forma, às vezes. Não, é nesse momento que eu vou discutir a convenção de condomínio. Eu vou trabalhar ali questões relacionadas a discutir cláusula por cláusula. Na verdade, as pessoas nem colocam como pauta, por exemplo, ratificação da convenção ou algo do tipo. Até porque nos documentos anteriores, no momento da incorporação do condomínio, já é apresentado a minuta da convenção de condomínio. Que essa minuta, ela passa a ter validade quando nós entregamos o condomínio, porque essa minuta já foi entregue lá no início. Então essa convenção a gente não necessita de aprová-la ou não, a gente vai ter que trabalhar com o que ali existe. Também, às vezes, os condôminos decidem em outras assembleias discutir alguma questão relacionada à convenção ou regulamento interno. Mas isso, sem dúvida nenhuma, vai passar por um estudo por parte dos condôminos para que eles conheçam as regras. Tem pessoas, por exemplo, que passam a conhecer a convenção do condomínio após a instalação, quando na verdade deveriam lá no ato da compra solicitar que fosse feito ali, entregue a minuta para conhecer esse condomínio, quais são as regras que existem nele. O que nós teremos ali como importante? Já existe um regulamento interno que foi entregue junto com a convenção ou não? Porque a partir do momento que está instalado o condomínio, as pessoas já até fizeram a compra anteriormente, na maioria das vezes. Elas já precisam conhecer as regras do condomínio. Então é muito importante que nós tenhamos nessas assembleias de instalações uma pauta muito séria, muito apropriada e muito estudada para que a gente não venha ter problemas futuros. Outras pautas, por exemplo, que a gente vai observar para as assembleias da frente, de repente é uma aprovação da fachada
ou seja, uma padronização de fachada. Depois a gente pode estudar ali alguns rateios específicos do enxoval do condomínio, se já não foi tratado na primeira assembleia. Então a gente vai ter diversas outras assembleias, por exemplo, como individualização da água, individualização do gás e assim por diante. Mas sem dúvida nenhuma que é importante nós tratarmos da eleição de síndico e dessa aprovação da previsão orçamentária. É disso que nós precisamos no início para ter esse pontapé inicial. Às vezes eles colocam um item lá como se fosse assim, a entrega do condomínio, a instalação de fato, mas é algo que não requer votação de aprovação ou não. Dr. Thiago, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, meu amigo.